Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, 2 de maio de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Tá tudo funcionando perfeitamente. E bom dia, Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, gente. Eu aqui nessa nova situação, eu não estou enxergando o chat, né, com as mensagens. Eu também não tenho acesso a quem é aos nossos números de audiência. Confesso que eu estou um tanto perdida aqui. Você vê o chat? Você vê as pessoas, Mário Vitor, Eu, as ve- mensagens? eu Eu vejo. saí perdendo, porque eu fiquei como convidada sem acesso a eles, sem acesso às mensagens. Eu estou com acesso à área aqui que diz pessoas e comentários. E está aparecendo os comentários para Está você? aparecendo os comentários, por exemplo, E eu que não. eu não sei se você não, não é o Não, caso de. é porque um de nós entra como comandante do programa, que no caso é você, né? Que ficou com um botãozinho, e o outro eu estou entrando como convidada, então eu não vejo, Ah, pessoal. eu não Bom sabia dia. disso. Eu não estou enxergando os bons dias carinhosos de vocês, que eu vejo todos os dias. Eu imagino que vocês estejam aí, tá? Não estou conseguindo ver o nome de vocês. Imagino que os amigos estejam aí e não estou conseguindo ver a audiência e imagino que tenha uma grande audiência, tá? Bem-vindos, bom dia para vocês. Isso eu também não estou conseguindo ver, Helena. Aquele númerozinho da audiência eu também não estou conseguindo ver aqui, não. Só os comentários, as pessoas. E eu não tenho também acesso ao painel, né? Aquele painel que a gente via antes, quando a gente entrava, também não estou com acesso a ele. Mas a Daphne já foi gentil o suficiente de colocar a nossa marca aqui, Helena e Mário Vitor, do lado esquerdo A superior nossa ali, lupa, no né? lugar do bom dia, né? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou começar a ler as pessoas aqui, a registrar a presença das pessoas. É, o Bruno Diegues diz, bem melhor assim. Olha, eu não estou conseguindo lançar o comentário dele, por exemplo, sabe? Pois é. O Bruno Nossa Diegues, ferramenta mudou aqui, a gente não consegue é, botar o comentário de vocês. mas vamos ter que ler a Lênia Mário Vitor, a Raimunda Maria Barbosa. Amei esse novo formato. Não precisa procurar no YouTube depois do Bom Dia 247. Veja, faz sentido o que a gente está fazendo. A Sônia Goldfeder pergunta por que essas mudanças técnicas? Na verdade, tem um aspecto de facilitação para quem já está no 247, que não precisa sair e entrar de novo em outro link. E, por outro lado, quem quiser entrar, pode entrar no link habitual do Helena e Mário Vitor, que a gente divulga anteriormente. Que é o E link, que é o link do Bom Dia, tem que deixar na- isso claro. O nosso link é o link do Bom Dia, tá? que agora passou a ser o link do Bom Dia. E É, outra coisa era que, com essa continuidade, a gente tenta herdar a audiência que já é do Bom Dia para o Helena e Mário Vitor. Vamos dizer assim, uma ligação que a gente faz com o programa anterior, que é muito comum nos meios de é uma comunicação. continuidade da programação, não é? A programação continua, o que é muito melhor, claro, para a audiência, para quem está assistindo, né? Quem quiser entrar na hora, entra na hora nesse link. Isso aí, para a audiência, isso aí que eu acho que facilita muito, né, para quem está assistindo. Para mim, é que eu estou um pouco perdida sem ver as mensagens de vocês e os dados da audiência aqui. Para Vamos você tentar ter, para ver você esse. ter ideia, É. Helena, eu nem sei como é que a gente termina hoje, sabe? Porque eu não Pois é. tenho, por exemplo, a funcionalidade de Você não tem terminar. botão Eu não de tenho o desligar? botão de terminar, de sair do Não? ar aqui. Pois Não. é. Então, são coisas que a gente vai descobrindo ao fazer também, né? Exato. É, já para fazer isso que nós estamos fazendo agora, já várias coisas tiveram que funcionar bem, agora Paulo algumas não. Emílio, aqui, o Paulo Emílio é meu anjo da guarda, gente. Paulo Emílio me socorre. Eu reclamei aqui que eu não estou vendo a audiência, e ele acaba de postar
que nós estamos com 5.203 pessoas neste momento nos assistindo. E muito obrigada, bem-vindos, agradeço muito a presença de vocês, embora eu não esteja vendo as mensagens, vocês mandam que o Mário Vitor vai ler aqui para mim, tá bom? Exato. O José Henrique TMF fala: vamos dar like, like e mais like. A Raimunda, cadê a Raimunda? A Raimunda amou esse novo formato porque ela não precisa sair e voltar. Ela só continua, só permanece onde ela já está. E vamos ver se a coisa funciona. Helena e Mário Vitor, diz a Raimunda Maria Barbosa, amei esse novo formato. Não precisa procurar no YouTube, depois do Bom Dia 247. Exatamente. Bruno Diex, bem melhor assim, com um programa em sequência do outro. A Patrícia Guedes Torres diz, viva Mário e Helena. E a Zélia Moreira Amorim já vai dizendo, é reforma política, direita radical, que significa escravidão. O brasileiro não aprende nunca. Já entrou no tema do nosso programa, já né, Maria? Entrou no tema. Qual é o tema do nosso programa, Helena Chagas? Vamos embalar. Qual é o tema, Helena? O tema é a direita, a gente se reorganizando, e nós temos que ficar de olho e acompanhar esses movimentos, né, Mário Vitor? A gente teve nos últimos dias aqui uma sequência de eventos, de fatos políticos e de movimentos que mostram a reorganização deles. Eu destacaria dois movimentos, o do agro e o do governador de São Paulo, não é? O Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, gente, ele articulou a ida do Jair Bolsonaro a seu primeiro evento público desde que ele voltou ao Brasil. Ele está encolhido lá, esperando o julgamento do TSE, mas ontem ele foi ao AgriShow, que é a feira do agro mais troglodita, né, do agro mais bolsonarista, e ele foi lá, a tiracolo do Tarcísio, falou, fez pronunciamento, foi lá aplaudido, claro, é o povo dele, né, o público dele. E o Tarcísio fez um discurso em que ele agradeceu, elogiou o Bolsonaro, ou seja, ele se colou ali mais, não é, ainda ao público bolsonarista. Por quê? Porque ele acha o Bolsonaro lindinho e fofo, mas foi o chefe dele, mas principalmente ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro, né, Mário Vitor? Então, é isso. Há uma coisa interessante que acho que a gente tem que colocar na nossa análise desses eventos. E eu vou falar logo disso. A Ana Borba fala que tem 5.300 pessoas ao vivo, viu? A Daniela Schuster já disse a mesma coisa, 5.298. Por que esse novo formato, Rita Stachera? Porque nós queremos facilitar a presença de todas as pessoas que já estão ao vivo com o Bom Dia 247, que elas continuem no Helena e Mário Vitor sem ter que sair e entrar em outro link. É uma mudança que visa a comodidade do espectador, da audiência, da pessoa que está participando do internato. Depois, quem quiser assistir o programa fora do horário, porque a gente repara que a nossa maior audiência é fora do horário, pode assistir lá no YouTube, tá? É só procurar Helena e Mário Vitor. Exato. O Sérgio Camargo diz que está conosco e nos deseja sucesso. E eu estou agradecendo, agradecendo a presença de todo mundo que estava na transmissão tradicional, anterior, que valia. Está todo mundo aqui também. Então, o que importa é que vocês estejam presentes, o que importa é que a gente continue essa conversa e esse contato, essa troca. Então, Beto Silva, por exemplo, já está presente, a Dirce Silva, e essas pessoas vão registrando sua presença. O Bruno Diegues, toda essa gente, o importante é que ninguém fique fora, viu? Se vocês souberem de alguém que ficou pendurado, por favor, avise a pessoa
para ela entrar. O seguinte, Helena, os movimentos que estão acontecendo sugerem uma permanência do bolsonarismo de uma maneira mais orgânica, sabia? Eu tenho essa impressão. Sugerem que o Bolsonaro já se conformou com a sua provável inelegibilidade, já está sugerindo ou propondo uma candidatura do bolsonarismo, aliada a ele, e já sugere também uma presença do Tarcísio como polo aglutinador daquilo que vai ser, e que contará também com a presença do Bolsonaro, o bolsonarismo no futuro, a extrema-direita no futuro. Então, tenho a impressão de que a ideia de que se trata de um movimento político, cultural, do conservadorismo, do extremo conservadorismo brasileiro, que veio para ficar, que veio para ter um projeto de longo prazo, de transformação, de mudança, de presença. Eu acho que essa ideia surge também no horizonte, de que não é apenas um movimento de uma pessoa ou de um líder populista de extrema-direita, mas que a ambição é formar uma espécie de movimento mesmo, de longo prazo, no qual as derrotas fazem parte e o que importa é ocupar espaços. Vamos ver como é que isso se articula para além da mera intenção. Essa é a ideia que eu queria trazer, a ideia de que o próprio Bolsonaro, eu acho que se encaixa aí como uma espécie de integrante importante, mas como uma pessoa que participa de um projeto Com conservador. certeza, com certeza. E aí é que entra o agro, né, Mário Vitor? Esse projeto é uma coisa orgânica, né? É um setor, é a direita se organizando, se reorganizando para se manter importante, independente de Bolsonaro e Tarcísios, né? Aí que entra o agro. O agro, ele mostrou nesse episódio aí que ele é uma importante base social da direita e da direita radical no país. Ele teve aquele problema, até a gente já mencionou no programa passado, fez a AgriShow, convidou o governo, depois desconvidou, não é, o ministro da Agricultura, o Fávaro, e também o vice Geraldo Alckmin, porque o Bolsonaro iria, ou seja, ele preferiu dar espaço ao Bolsonaro em vez de dar espaço ao governo, que é uma coisa inédita. Todo ano, quem abre essa feira, a AgriShow, é o presidente da República. Né? Eu já estive lá com a Dilma, né? Não é o outro personagem. Então, eu acho que o agro ali fez uma opção preferencial mesmo pela direita, pelo Bolsonaro, embora hoje a gente tenha o eco de várias insatisfações e críticas dentro do próprio agro, com o comportamento desses dirigentes, porque na hora em que eles colocaram o Bolsonaro lá dentro, eles perderam, por exemplo, o patrocínio do Banco do Brasil, do governo. Vai ser até questionado isso na justiça e tal, porém, mas foi um gesto claro. E também eles cortaram os laços frágeis que estavam sendo estabelecidos ali com o governo. E tem uma parte desse pessoal do agro, que é o agro mais pragmático, que não está nem interessado em ideologia, eles estão interessados no din-din que o dinheiro dá, que o governo dá para eles, né? E tudo isso é financiamento, plano safra, dinheiro do Banco do Brasil. Então, agora, esse pessoal está um pouco assustado com a possibilidade do governo fazer algum tipo de retaliação, né? Reduzir ali os financiamentos para alguns, inclusive alguns foram para a China, no rastro do Lula, vender mais, exportar mais para a China. Esse pessoal, no fundo, precisa também do governo. Então, você tem ali o agro um pouco, você tem algumas dissidências no agro,
Eu acho que se o Lula, o ministro dele, forem habilidosos, eles vão se aproximar desse pessoal, fortalecer essa dissidência dentro do agro, não é? Para não permitir que eles vão todos para o Bolsonaro. Acho que declarar guerra, cortou patrocínio, porque agora é guerra, vamos cortar financiamento, não é talvez o melhor caminho. O melhor caminho é separar ali o joio do trigo, trazer alguns e isolar os demais. Mas, dentro desse movimento da direita se reorganizando, e se reorganizando politicamente, sobretudo, com a ideia de que Bolsonaro não estará na cédula em 2026, porque vai ser considerado inelegível, entra a figura do Tarcísio como um personagem bastante importante, né? Exatamente. E olha o que ele fez. No dia em que o Lula anunciou o novo salário mínimo de R$ 1.320, ele anunciou lá em São Paulo o novo salário mínimo de São Paulo, R$ 1.550, uma diferença de mais de R$ 200, o que é uma excepcionalidade, porque São Paulo São Paulo, eu digo que é um país rico, né? Diferente do Brasil. Então, sempre houve lá em São Paulo, aí em São Paulo, né, Mário Vitor, para você, um mínimo um pouco maior. O piso de São Paulo sempre foi um pouquinho maior. Isso, eu me lembro que o João Dória batia muito bumbo em cima disso, de colocar um piso maior, salário mínimo em São Paulo. Isso já foi usado politicamente antes, mas nunca nesse grau. Se você olhar a diferença, não é? Essa diferença de R$ 200 em relação aos dois pisos nunca ocorreu. Era uma diferença de R$ 50, R$ 60. Então, o Tarcísio ele está sendo ousado, não é? Nessa movimentação política dele. Vamos ver o que mais ele vai arrumar, né, Mário Vitor? O Tarcísio é um caso à parte, viu, com essa decisão e o que ela nos sugere a respeito do papel que ele vai ter nesse período atual. A Sônia Goldfeder pede para a gente não terminar o programa de hoje, a gente ficar no bate-papo eternamente. Que bom! A Olivia Hessler diz que a Daiane vai nos ajudar, porque agora nós somos uma espécie de barco que saiu no alto mar, e nós estamos aqui dependendo de alguém que nos leve para o porto ao final do programa. Agora está tudo bem. Eu, por exemplo, não estou conseguindo variar as telas, sabe, Helena? Aqui entre aumentar a sua, diminuir a minha, variar essas coisas. Mobilizados no formato. Esse console que me deram aqui não é aquele habitual. Tudo isso é uma experiência, né, gente? Que nós vamos afinando aos poucos, né? Acertando aos poucos, como é que vai ficar mesmo, né? Nós estamos experimentando hoje, né, galera? Como é que vai ser. A Leda Henrique diz que gostou desse formato, e a Alexere fala que público ótimo, MV e Helena. Sigamos em frente com as informações. Parabéns aos progressistas. E várias pessoas elogiando, algumas pessoas também criticando, outras dizendo que é muito melhor assim, como a Alessandra Azevedo, e assim colaborando com a gente. Se você quiser, como sempre, dê o like na transmissão, compartilhe, leve para seus amigos, conhecidos, pessoas que vocês acham que têm relevância para receber esse nosso conteúdo. Também gostaria que vocês, se acharem que é o caso, enviem superchats, enviem super stickers, podem doar pela chave pix@brasil247.com.br. E também, por favor, compartilhem, façam comentários aqui na área de chat. Helena, aqui o que vale a pena lembrar é o seguinte: bom, primeiro o papel do Bolsonaro. Bolsonaro presente, eu acho que até num papel meio secundário, eu diria. Já ainda na dúvida sobre qual é a repercussão que uma presença muito explícita, muito retórica pudesse gerar em torno dos julgamentos a que ele vai ser submetido, as investigações, esse tipo de coisa. Mas fazendo questão de manter os vínculos e passar o bastão para o Tarcísio.
Sabe o que eu achei? Desculpa te interromper. Sobre isso, o papel secundário foi, sobretudo, dado pela mídia. A mídia mainstream, a mídia tradicional, ela deu um espaço muito pequeno para o Bolsonaro no AgriShow. Ontem eu vi vários telejornais e eles mostravam o 1º de Maio do Lula, com muita gente, trechos do discurso, e eles não mostraram praticamente nada do AgriShow do Bolsonaro. Então, eu achei isso bastante interessante. Ele não terá à disposição dele, não é, a mídia que ele tinha antes. E eu acho que isso fez muita diferença, embora o veículo dele seja as redes, eu acho que isso ajuda a reproduzir, faz vídeos, eu acho que ficou muito pobre a cobertura do Bolsonaro do ponto de vista midiático. Interessante essa sua observação, de fato. E o que isso se revela? Esse humor da mídia revela o quê? Eu acho que revela também uma espécie de posição editorial, né? Há uma posição de favorecer, digamos assim, uma espécie de secundarização do Bolsonaro, talvez até facilitar o embarque dele para uma espécie de ostracismo político nos próximos anos, que não vai ser real, não vai acontecer isso. O Bolsonaro vai estar presente e ele está muito menos afetado do que ele dizia que estava a respeito das consequências políticas dos patrocínios que ele fez a golpes, movimentos antidemocráticos, vandalismos, e descrédito em relação ao sistema democrático e às urnas eletrônicas. Né? Então, ele está muito mais consciente e preparado para sustentar uma espécie de luta política a mais longo prazo. Então, do ponto de vista da mídia e do Bolsonaro, eu diria que é isso, né? Ele um quadro político preservado, mais preservado do que ele sugeria. E, por outro lado, o Tarcísio, né? Bom, a questão aí é a nacionalização do Tarcísio. O tratamento da mídia dado ao Bolsonaro não se aplica ao Tarcísio, né, Mário Vitor? Não, de jeito nenhum, não é, Helena? Não se aplica, e aí há algo a registrar, né? O Tarcísio pode ser atraente e será atraente para parte dos meios de comunicação conservadores do país, não é? Já está sendo, já se sente ali uma simpatia, sobretudo nos grandes jornais de São Paulo, não é? Sim. Uma grande simpatia pelo Tarcísio, indicando que, se ele for candidato em 2026, esse establishment midiático, digamos assim, muito provavelmente irá com ele nessa candidatura da direita, levando parte do centro. E aí ele precisa decidir. Será que é uma decisão excludente, Helena? A linha política do Tarcísio em relação ao futuro, se ele, ao mesmo tempo, terá que compor com o centro e animar as hordas bolsonaristas, como o Bolsonaro fez, combatendo todo o restante do espectro político, ou se ele fará uma mediação entre essas duas. Eu acho, Mário Vitor, que não é excludente, não. Sabe por quê? O Tarcísio, ele quer levar o bolsonarismo, ele quer levar os eleitores do Bolsonaro. Nesse momento, ele se aproxima do Bolsonaro justamente para levar esse pessoal. Mas no momento que o Bolsonaro se tornar inelegível, esse pessoal não tem outro lugar para ir a não ser o Tarcísio. Então, o Tarcísio pode manter o discurso dele de direita centrista, centro-direita, direita limpinha e cheirosa, como a gente chama, cada um chama de uma maneira, e ele vai carregar o bolsonarismo de qualquer maneira, porque o Bolsonaro, muito provavelmente, será o cabo eleitoral dele. Então, eu não acho que é excludente, não. Ele agora faz o jogo com o Bolsonaro, se aproxima do Bolsonaro, mostra que ele é um leal, né, seguidor do Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que ali na esquina o Bolsonaro vai estar fora do jogo formal, né? Político-eleitoral formal, não do jogo
político propriamente, em que eu acho que ele ainda continuará exercendo uma liderança, tendo ali uns 15% a 20% que o seguem cegamente. Então, o Tarcísio vai levar esse pessoal, mas, ao mesmo tempo, ele vai fortalecer as alianças dele ao centro. É interessante esse xadrez, e já vou falar dele um pouquinho também. A Sônia Goldfeder fala: o problema é que o tema do programa, aí ela está se referindo ao nosso programa, Helena e Mário Vitor e Helena. O problema é que o tema do programa não aparece antes. Peça para o 247 resolver, se for possível. Eu não sei o que você está se referindo. É aquilo que a gente falou, Mário Vitor, é a nossa thumb, é nosso card com o nosso tema, não é? Como a gente passou o link do Bom Dia, apareceu o tema do Bom Dia para as pessoas, talvez. Eu não sei como ficou aqui dentro no site do 247 também. Isso aí tem que ser ajustado, Sônia. Tá vamos tentar. A Jane Marie Guimarães, Jane Mary, chamou: parabéns, Mário Vitor e Helena, importante tema. Gostei desse formato expandido do Bom Dia 247, ficou bem melhor. E assim vamos. Será sempre assim? Pergunta a Yara Jamal. Helena e Mário Vitor no Bom Dia. A ideia é no link do Bom Dia. No link Estamos do Bom Dia. experimentando, pessoal. É uma experiência. Né? Pode ser que a gente volte. Depois a gente vai pedir para o Léo, aí que a gente vai ver com ele como é que vai ser, né, Mário Vitor? Exato. E aqui, comentários inúmeros. O Sérgio Bernardi diz: o novo formato já é um preparo para a TV 247 sem interrupções. E há quem diga: muitos estão na parte inicial, a parte do Léo, TV 247, Atush, ou seja, tem gente que entra no início do link, será? Pode ser também. Tem razão. Eu recebi aqui umas mensagens. Olha, não estou conseguindo acessar vocês. Eu acesso e entra no começo do Bom Dia. Isso aí é um problema que nós temos que resolver, né, minha gente? E quem está nesse lugar leva o cursor do YouTube para o final do cursor, lá para o momento mais atual. Sai do início e vai para o final. E aí consegue acompanhar agora, nos acompanhar ao vivo. Se alguém precisar desse conselho, pode dar para outra pessoa. O Guilherme Maletsky fala: Helena e Mário Vitor é melhor ao vivo. Sim, está ao vivo. Nós estamos ao vivo, estamos sempre ao vivo. Isso não mudou. O que mudou foi que agora nós usamos o mesmo link do Bom Dia, somos a continuidade do Bom Dia. O Francisco Bonfim diz: essa mudança foi ótima, porque procurar Helena e Mário Vitor é difícil. Então, tem gente que tem dificuldades. Aí nós estamos também descobrindo coisas a respeito de por que é mais fácil agora. E a Miriam Goldfeder, generosíssima, diz: Helena, a gente não larga vocês. Ai, que bom, Miriam. Estamos aqui ao vivo. Eu estou aqui tão desconfortável sem ver as mensagens de vocês, sem ver os nomes de vocês. Eu fico assim perdida sem vocês, sabia? Sem ler vocês aqui, vocês que me orientam o programa inteiro. Sim, sim. Bom, nós estamos ao vivo, são 10 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, com Helena e Mário Vitor e Helena, aqui na TV 247, dentro na continuidade do Bom Dia 247. Então, assim, Helena, o que eu acho a respeito dessa transição, possível transição do bolsonarismo, dessa diversificação do bolsonarismo com o Tarcísio de Freitas, são uma coisa. Primeiro, precisamos analisar o Tarcísio de Freitas como um indivíduo autônomo dentro do bolsonarismo. Ele pode nutrir planos pessoais que não exatamente são aqueles do Bolsonaro. Nós já vimos que muitos personagens políticos se aproveitam do Bolsonaro e do bolsonarismo durante um tempo para depois se descolar dele. E não está eliminada essa possibilidade.
E também a direita conservadora, que adere ao Tarcísio de Freitas, não desconhece também a possibilidade de ele vir a ser um agente político autônomo do bolsonarismo. Digo assim, jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, televisões, podem muito bem já nutrir a esperança de vir a atraí-lo, não é? Para seduzi-lo. Mas também é preciso notar quais são as possibilidades de o Tarcísio de Freitas ser considerado uma espécie de elemento que não exatamente consegue empolgar o bolsonarismo, sabe? As redes sociais, as frações mais radicalizadas da extrema-direita, mesmo o conjunto da família Bolsonaro. Então, há diversas questões aí que, vamos dizer assim, que sugerem dúvidas a respeito. Eu não sinto o Tarcísio de Freitas como aquela personalidade pessoal e política capaz de representar aqueles grupos, sabe? Que são aqueles grupos que mais comparecem às manifestações, que mais se empolgam com o tipo de retórica do Bolsonaro, com o tipo de novidade que ele sugere para a política. Eu acho o Tarcísio certo, um quadro, um executivo, agora um político, mas ainda não tem essa capacidade natural de comunicação com as massas conservadoras que o Bolsonaro tem. Aliás, acho que a Bolsonaro talvez seja insubstituível nessa tarefa de imantar, de fascinar esse lumpen e essas frações que sempre foram alijadas, de certa maneira, da política e se fascinaram pela novidade que ele trazia. Pode ser que o Tarcísio... Eu acho o seguinte: esse pessoal radical irá para onde o Bolsonaro for, para onde o Bolsonaro mandar, porque uma das características dessa direita radical é ser super obediente ao Bolsonaro, a não ser que surja um outro candidato de direita radical, o que só ocorrerá se o Bolsonaro romper com o Tarcísio, romper com a direita limpinha e cheirosa, é uma hipótese, mas eu acho muito improvável no momento, a não ser que surja esse candidato, eles não terão opção a não ser ir para o Tarcísio. Então, o Tarcísio pode se dar o luxo de se articular com a direita menos radical, porque essa direita bolsonarista, quem leva para ele é o cabo eleitoral Jair Bolsonaro. Agora, eu acho que tem um senão, Mário Vitor, muito assim, em relação a essa questão do Tarcísio, que não adianta nada o Tarcísio se articular se ele não governar, né? Ainda faltam 3 anos. Se ele não governar direito São Paulo, não governar São Paulo para todo mundo, né? não for um governador competente, nada disso está valendo, você não acha? Sim. Aí vamos falar do Tarcísio administrador e da atitude dele. Primeiro, a Zélia Moreira Amorim fala: eu amei esta regra, a regra que ela está se referindo a essa nossa mudança. Né? A Regina, aqui da transmissão, de manter o mesmo link, ser uma continuidade do Bom Dia. Uma continuidade quer dizer, que tem personalidade própria, não é exatamente o Bom Dia, mas continua o Bom Dia. A Regina Monteiro diz: eu que nunca via ao vivo, fiquei por aqui hoje. Veja, tem esse pessoal que aproveitava para o desconforto de ter que mudar de link para tentar ver depois, né? Mas quem quiser ver depois vai estar lá, hein, gente? Ana Pupulim vai cortar o programa daqui a pouquinho e colocar lá, tá? No YouTube. A Ana Elusa Reste fala: o inominável, sendo insensado, sem contraponto da esquerda, me dá agonia. Sim, isso dá uma enorme agonia. A Pandora 3D fala: ficou muito, ou Pandora, ficou muito bom uma live maior. Então, vamos em frente. Então, vamos com uma live maior aqui no nosso
menor nesse nosso programa. O Marcolino fala: quem manda na AgriShow são as multinacionais financiadoras da feira, das entidades, da bancada ruralista e do Tarcísio. Bolsonaro Bolsonaro e dispensar um ministro foi uma demonstração de força. Aí ele se refere ao ministro da Agricultura, Carlos Fávero, né? E não apoio ao Bozo. Bom, de certa maneira pode ser, é difícil se foi. Acho que é tudo junto, tanto apoio ao Bozo quanto desapoio, né, desapreço pelo governo Lula, pelo governo federal, e gratuito, não é? Um desapreço gratuito, porque o governo estava lá justamente para dar o seu prestígio, e para desanuviar o ambiente. Não é? Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. O que acontece é o seguinte, Helena, o caso do Tarcísio, eu acho interessante, primeiro, uma observação. Ele esteve com atitude, esteve no evento com uma atitude nacional, uma atitude evidentemente de capitalização e incremento do seu capital político, de extensão desse capital político numa região, numa área nacional. Já parece querer se insinuar como um agente político explicitamente atuando para além dos limites do Estado de São Paulo. Quando colocando sua ambição política num plano federal. Claro que isso não significa que ele já decidiu, nem que vai decidir por isso, nem que a principal opção política dele no futuro seja ser candidato a presidente da República. Isso não está garantido. Aliás, eu até acho que a principal opção dele hoje em dia é a candidatura à reeleição, seria uma candidatura à reeleição. Mas no para-brisa dele, no panorama que ele enxerga, ele vai ter que jogar com essas duas opções, e vai jogar com essas duas opções, nacional e principalmente estadual, pelo menos por hora. E tem espaço para ele fazer esse trabalho. Quanto ao anúncio do salário mínimo paulista de R$ 1.500, há aí já também uma explícita oposição ao governo federal, certo? Há aí uma tentativa de fazer contraste, mais uma tentativa de fazer contraste com o governo federal. Meio um pouco no Dia do Trabalho, um pouco visando atrair e consolidar parcelas do eleitorado bolsonarista que reúne, já a partir de 2 salários mínimos, um contingente majoritário até, né? Então, eu acho que o bolsonarismo também está visando consolidar essa base, que ele já dividiu, pelo menos, hoje em dia, com a centro-esquerda, a esquerda e o PT. Então, tem essa ambição também. Eu acho curioso, Helena, que as pessoas, eu não sei como é que os economistas vão tratar esse aumento do salário mínimo em São Paulo, sabe? Se os economistas, especialmente os ortodoxos, terão todo aquele zelo que tem pelas contas públicas, que eles demonstram quando há aumentos no governo federal, aumentos do salário mínimo nacional. Será interessante acompanhar essa equidistância, digamos assim, dos economistas ortodoxos, que sempre reclamam que aumentos do salário mínimo comprometem a sustentabilidade das contas públicas, esse tipo de coisa. Mas está aí. Eu acho que o Tarcísio, politicamente, marcou um gol, e isso vai demandar uma resposta equivalente do governo federal. Helena? Eu acho o seguinte: tem um velho ditado aí, que esperteza, quando é demais, vira bicho e come o dono. Então, político que mal assume um cargo, né, eletivo executivo, né, como de governador, prefeito, presidente, e já começa a agir, quer dizer, todo mundo começa a agir para a reeleição,
ou para eleição para postos mais importantes. Isso é da natureza, sobretudo do político, depois que se implantou no Brasil a reeleição, a qual eu sou contra, tá? Eu sou contra justamente por isso. O cara assume, no dia seguinte, o cara já começa a agir politicamente só pela reeleição. Então, eu acho isso péssimo. Mas isso existe e ocorre. Só que o sujeito não pode ser assodado demais, não pode deixar transparecer, não é, essa ambição desmedida, não é, desde o primeiro dia em que assume o governo. Eu queria dar um exemplo para vocês. João Dória. João Dória é um sujeito que, desde que assumiu lá a prefeitura de São Paulo primeiro e depois o governo de São Paulo, ele sempre passou essa ideia, essa imagem, não é, de ambicioso, do cara que está pensando, está ali naquele lugar, mas está pensando no próximo degrau, na escalada dele, rumo a voos mais altos. Isso é muito ruim, isso depõe contra a imagem da pessoa. Tanto que você vê o Dória, ele foi prefeito, né? Ele se deu super bem na eleição para prefeito, depois ele se deu super bem de novo na eleição para governador, mas chegou um momento em que o eleitor ficou meio, parece que meio enjoado dele, meio enojado com ele, embora tenha feito um bom, todo para os padrões que a gente vê das pesquisas, tenha feito um bom governo em São Paulo, não é? Tenha conseguido forçar o Bolsonaro a comprar as vacinas contra a Covid, porque fez a pesquisa dele aí no Instituto Butantan, em São Paulo, ou seja, ele fez uma coisa importantíssima, não só para São Paulo, mas também para todo o país, naquele momento da pandemia. E o que aconteceu com o João Dória? Deu com os burros na água. E eu acho que um dos fatores, né, pelos quais ele se ferrou foi esse. Ele foi com muita sede ao pote. Ele não teve a calma dos políticos mais antigos, tradicionais, aquele que está indo para São Paulo enganando todo mundo, que está indo para São Paulo e dizendo para todo mundo que está indo para Minas, que nem aquela piada acho que era o Zé Maria Alckmin, Magalhães Pinto, se encontraram no aeroporto, né? Para onde você está indo? Eu estou indo para São Paulo. Aí o outro, eu estou indo para Minas. Aí depois o outro falou assim: se ele falou que está indo para São Paulo, ele está indo para Minas. Eu falei que eu estou indo para Minas porque eu estou indo para São Paulo. Então, é assim, entendeu? A política se faz um pouco dessa maneira. Você tem que dissimular um pouco a sua ambição, né? O exagero. Você tem que estar no seu presente, no lugar onde você está, e governar naquele momento. Eu acho que isso é uma condição bastante importante que o Tarcísio deve observar. Se ele começar desde já nesse ritmo que ele está tendo, né? E vai na AgriShow e articula Bolsonaro e dá aumento maior do que o do Lula, e vai e faz páginas amarelas na Veja, dizendo que o Lula não tem projeto, criticando o governo do PT, ele já passa uma ideia, não é, do que ele quer. E isso não é bom. O povo não gosta disso, sobretudo o povo de São Paulo. Mário Vitor, vamos mudar de assunto? Só uma última coisa antes da gente mudar. Outra consideração que a gente tem que levar em conta é a desmobilização e a necessidade de ocupar espaço que o Tarcísio precisa realizar. Então, por exemplo, via Badu, eu recebi agora um Twitter do Redimarco que fala o seguinte: o que aconteceu com a milícia bolsonarista no Twitter? Sem Carluxo no comando dos robôs, as menções a Bolsonaro nunca mais chegaram aos trendings do Twitter. Nem sua visita à feira, com alienados gritando mito, foram suficientes para elevar as menções a seu nome. Todos nós já desconfiávamos que o engajamento nas redes dessa gente, da forma maciça, era totalmente artificial. Agora temos a certeza. Então, é preciso considerar também que pode ser que haja esse assodamento tenha por base uma sensação de enfraquecimento. Helena, você queria mudar? Não, eu queria falar um pouco da semana, não é? Pós-feriado, né? O Lula chegou de viagem, depois ele já engatou
no 1º de maio, que enquanto o Bolsonaro estava lá no Agro, Lula estava no Anhangabaú, fez um discurso bastante importante, sinalizando para o seu público, né? Falou do reajuste do salário mínimo e do projeto que vai garantir o aumento real do mínimo todos os anos, qualquer fórmula, aquela antiga fórmula, é a variação da inflação, mas é a inflação mais a variação do PIB de 2 anos atrás, é a fórmula que deu o aumento real ao mínimo durante todos os anos de governo do PT, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali um grande problema, um grande imbróglio ali do governo, que é o Congresso Nacional. Nesse fim de semana, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele deu uma entrevista ao jornal O Globo, em que ele, sem a menor cerimônia, ele pediu a cabeça do Alexandre Padilha, ministro da Articulação Política, não é? Ele disse que a base está insatisfeita, ou seja, o Lira agiu como Lira, às vésperas da CPI dos atos golpistas, na qual ele vai ter o presidente, porque provavelmente que ele vai nomear um aliado dele, e ele vai indicar boa parte dos deputados da bancada governista, ou seja, ele vai ter uma presença importante, né, no controle da CPMI, e na véspera dessa CPI, na véspera de entrar em cena essa pessoa, presidente da CPI, que é poderosíssimo e que vai ser um enviado do Lira, um indicado do Lira, ele faz esse tipo de jogo com o governo. Eu conversei com algumas pessoas, o Lula não dará a cabeça do Padilha, evidentemente que não, mas tem muita gente preocupada com os rumos da articulação no Congresso, Mário Vitor. Eu ouvi de gente do PT uma preocupação com o Padilha, sabe? Sem querer endossar a declaração do Arthur Lira, eu ouvi já há algum tempo, semanas, uma preocupação semelhante, que não, porém, se confirmou ainda nas votações. Eu acho que o governo Lula espera, o presidente Lula espera o resultado das votações, as próximas votações que se aproximam, para aí chegar a algum tipo de conclusão. O Arthur Lira, nós sabemos o jogo dele, ele vai fazer um jogo com a direita, ele vai tentar, há quem suspeite de que isso é um jogo que logo vai se revelar de forma mais clara, né? Muitas vezes o Arthur Lira quer até comandar quais são as opções do governo federal, ele quer comandar o governo federal, quer ser o grande homem da República. E não quer abrir mão dessa posição. Adere não para apoiar, mas para dominar. E é isso que se supõe até por essa CPI do MST, não é? Por exemplo, uma CPI com um objeto difuso, não é? E outras movimentações que parecem indicar essa tensão, essa corda esticada que o Arthur Lira quer criar junto com o Palácio do Planalto. Eu acho até que, da parte do Arthur Lira, existe a intenção de comandar quem vai ser responsável pela articulação política do governo. Comenta-se que ele quer favorecer o líder José Guimarães, não é, nessa articulação. Há aí também uma espécie de disputa dentro do PT, não é? Uma disputa surda dentro do PT pela liderança, não é? E pelos estilos de liderança. José Guimarães me parece ser mais um líder, daquele líder, sabe, que pé na estrada, totalmente disciplinado e dedicado e focado. Já o Padilha me parece um sujeito mais flamante, mais
uma presença política mais exuberante e talvez muito mais voltado também para os seus próprios planos. Isso que eu queria dizer também. Não é? Há quem fale isso. Dentro do PT. Então, fica essa disputa. Aí eu acho que o Arthur Lira sente essa competição e também se dispõe a intervir nela. Helena, você estava acenando. Eu acho Padilha muito competente, muito bom no que ele faz. Eu acho o seguinte: nem Jesus Cristo, se colocado como líder do governo Lula, não é líder, se colocado como ministro da articulação política do governo Lula, daria jeito nesse imbróglio aí, pela simples questão que o governo Lula não elegeu uma maioria no Congresso. Então, nem Jesus Cristo resolve um problema de maioria quando você não trouxe ela da eleição. Nem Jesus Cristo, no atual presidencialismo brasileiro, conseguiria formar uma base estável, né, para o governo Lula. Eu acho que a instabilidade da base ela vai até o último dia dos 4 anos. Por que o Arthur Lira está indo contra o Padilha? Porque o Padilha centralizou, depois do fim do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal, as emendas, né, boa parte do dinheiro que sobrou voltou para ministérios, não é, do executivo. Só que elas antes eram controladas pelo Arthur Lira. O parlamentar não recebia a emenda do ministro, recebia do Arthur Lira, que já resolvia tudo. Agora, voltou a receber do governo, e no caso do Padilha. O Padilha é o personagem que tirou do Arthur Lira o controle sobre boa parte das emendas, algo em torno de 6, 7 bilhões, né? Então, é o Padilha quem distribui, é o Padilha que determina. Então, o problema do Arthur Lira com o Padilha é esse: o Padilha não passou para ele, não cedeu para ele o controle das emendas do orçamento. E talvez não as esteja liberando com a celeridade que a base quer, né? Ele quer o dinheirinho dele logo, ele quer o cargo, a indicação ao cargo dele logo, né? Então, eu acho, mas o Padilha está fazendo exatamente o que o presidente Lula determinou que ele fizesse, né? Nesse tipo de transação com o Congresso. O que ocorre? O Zé Guimarães, o Arthur Lira atira no Padilha, talvez para fortalecer o Zé Guimarães, mas o Lula não vai chamar o Zé Guimarães para ser o ministro da articulação política, justamente por isso. Por quê? Porque o Zé Guimarães é amigo demais do Arthur Lira no Congresso, né? Ele se dá muito bem com o Arthur Lira, como vários outros petistas desde a legislatura passada, tem um bom relacionamento. Então, ele é um cara ideal para ficar ali na liderança do governo no Congresso, no PT, negociando ali com o Arthur Lira, mas ele não tem essa característica, o Lula não colocará um petista tão próximo do Lira lá no Palácio do Planalto coordenando tudo isso, me parece, tá? É o que eu escuto dizer, né? O tiroteio em cima do Padilha está grande, mas eu acho que não há muita condição de derrubar Padilha, não. Agora, a semana, você falou em votações, e a semana vai ser muito cheia, né? As votações, se a gente pegar o problema das votações, eu acho, mais é definir se os partidos vão continuar com os ministérios que têm, porque na votação da urgência do projeto das fake news, há 2 semanas atrás, ou semana passada, sei lá, o tempo passa tão correndo, né? O que ocorreu? O União praticamente, né, deu tudo para a oposição, votou majoritariamente com a oposição. Os republicanos, que nem tem ministério, votou mais com o governo. Então, é o caso de se pensar, e o União tem 3 ministérios, e o Republicanos tem 0 ministério no governo Lula. Vai continuar assim? Eu acho que o mapa das próximas votações é que vai definir isso. Quem é que vai continuar na esplanada com ministérios? No caso da União, acho que o problema pode ser resolvido assim. A ministra Daniela do Turismo está saindo do partido e indo para os Republicanos. E aí a União ensaiou, não é? Tirar a Daniela, disse, não, tira a Daniela aí e vamos nomear outro. E acho que o Planalto já mandou dizer que não, porque o partido não está sendo fiel o suficientemente para fazer essa troca. Quem vai ficar? A Daniela continua no ministério e aí ela continua sob
a égide, né, pelo Republicanos no Ministério do Turismo. Me parece que seria isso. Mas o resultado das votações da semana é muito importante. E o principal projeto, Mário Vitor, é o projeto das fake news, relatado pelo Orlando Silva, cuja urgência foi aprovada na semana passada por um resultado relativamente apertado e que possivelmente terá sua votação adiada pela insegurança dos seus defensores e do governo em relação ao placar dessa semana. Parece que o negócio vai ter que ser melhor azeitado. O que você acha? Olha, eu concordo com você, acho que vai provável que seja adiada, e não sei exatamente o que isso significa, esse adiamento, se é um adiamento mesmo, ou se é, sabe, uma espécie de novo, um recomeço. Vai ter que haver uma negociação nesse projeto que garanta, assegure a sua aprovação tranquila, né? Mais tranquila. E o que será negociado aqui está em questão. Essa é a grande interrogação. O que está aberto para negociação? Será a parte que é considerada da responsabilização das plataformas pelos conteúdos de terceiros? Será a parte ligada à remuneração dos veículos jornalísticos, conteúdo jornalístico? Será a parte ligada à moderação de conteúdo e às fake news? O que vai ser essa negociação e se ela. Bom, eu acho que o governo não vai partir para a votação, então aí eu acho que abre-se um espaço para uma discussão a respeito dessa negociação. Vamos ver o que vai acontecer, não é? Eu acho que esse projeto ele tem um erro ali de origem, que é um projeto muito grande, né? Acho que ele saiu menor do Senado, na Câmara o Orlando foi acrescentando coisas. Eu acho que não deveria, talvez, você tratar na mesma proposta temas como a remuneração, não é, dos veículos pelo conteúdo jornalístico e a responsabilidade das plataformas de moderar, de retirar conteúdos de discurso de ódio e golpistas. Eu acho que isso poderia, por exemplo, você poderia ter feito um projeto enxutíssimo tratando só desse tema. Defesa de golpe de Estado, racismo, conteúdo sobre violência nas escolas, crianças, enfim, esses temas mais candentes poderiam entrar num projeto enxuto só sobre isso, as plataformas terem a obrigação de moderar esse conteúdo, Ana. Né? Aí, pronto, você vota isso, que isso é urgente. Né? O resto, não discutir mais. Sim, eu também acho até que isso já vai ser polêmico. Né? Isso será polêmico. Já é. Já é polêmico. Bom, eu vou dar aqui uma. Para a gente terminar, chegamos a 10 horas e 59 minutos nessas condições, estamos muito felizes, muito satisfeitos. Parece que. Vamos embora, né, Mário Vitor? Como não queremos ir embora. Parece que os nossos objetivos foram atingidos. Moema Bittencourt, obrigado pelo superchat, não dá para mostrar aqui. Muito obrigado pelos elogios também. Um outro superchat que passou aqui, e eu já vou ler, que é o do Edson Siqueira. Muito obrigado. E aqui eu vou dar uma refrescada na minha entrada. Eu vou fazer uma loucura, eu vou cair e vou voltar. Pronto. Pois é, caiu, Mário Vitor caiu, me deixou aqui sozinha, sem botão para encerrar. E aí eu aproveito só para dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, estar com essa audiência e avisar quem quiser assistir mais tarde ao programa, porque a gente tem um grande público, né, que assiste mais tarde ao programa. Você pode procurar lá no YouTube. Eu vou botar, inclusive, nas minhas redes, o link desse programa que vai ficar lá no YouTube com vocês. Mário Vitor, demorou, me largou aqui sozinho, falando sozinha, né, meu filho? Está uma confusão, porque quando eu voltei, eu não conseguia me colocar de novo na transmissão, e a gente vai... Vamos terminar? O que você quer fazer? O que você estava... Eu estou te atrapalhando alguma coisa que você estava fazendo? Eu estava aqui enchendo linguiça para te esperar. Vamos embora. Tá legal, querida. Dá beijo para todo mundo. Então, peço que a Ana nos termine, nos encerre, passe a vinheta,
se você puder, Ana, em 5, 4, 3, 2, 1. Vai dar certo, será, Helena? A gente volta na quinta-feira Beijo. de novo para falar com vocês. Pode terminar, Ana.